Sejam bem-vindos a mais um Diversidade Artística e no episódio de hoje estamos com Juliana Rodrigues. Ela é arte educadora, mas além disso, ela é diretora e atriz e veio aqui hoje contar um pouco da sua história e trajetória na arte pra gente. Pra você que não me conhece, eu me chamo Jeff Mandu. Eu sou Vitória Almeida. E Ju, como é que você adentrou no meio artístico? Nesse meio artístico? Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite. Tá sendo massa, né, ter essa troca hoje aqui com vocês. Satisfação é nossa, tá? Sim, a gente que agradece. Brevemente, né, contando a história pra vocês, eu venho de uma família que na realidade não é, né, artista, né, mas assim como todo mundo que é humano, consome arte, né. Então, eu vivia muito na casa da minha avó quando eu era criança. E a minha avó era aquela típica avó que é viciada em novelas, né? Então eu cresci muito consumindo novelas. Tipo, não fui muito de ir ao teatro, de ir a concertos quando eu era criança. Mas eu consumia muito novelas e tinha toda essa coisa também de eu conversar com minha avó sobre personagens, né? Aquela coisa de falar com a televisão rolava super também. E aí, desde criança eu tinha essa coisa de estar apegada a histórias, né? E aí era a nível de, tipo, dependendo da novela, como, sei lá, Tititi. Eu me vestia como os personagens, fazia coreografia, sabe, para as músicas, assim, que tinha de abertura. E aí, sempre houve muito encantamento, assim, da minha parte. Sendo que eu era muito tímida, extremamente tímida. E aí eu me incomodava muito com isso, né? Porque sempre tinha aquele desejo, assim, de certa forma, de, enfim, se soltar, né? Se colocar. E como eu era essa criança, né? Essa pessoa que consumia muito, né? Novela, enfim, eu também consumia muito video show, né? Que era aquela Que- coisa que falava sobre as novelas, né? Que falava sobre esse contexto dos artistas, né? Isso. Dos bastidores. E aí teve uma entrevista específica que eu assisti que marcou minha vida, que foi de Murilo Benício, né? Eu não me lembro mais, enfim, qual é o contexto exatamente. Mas aí estavam perguntando a ele como ele começou no teatro. E ele estava falando justamente, né, que ele era muito tímido e para ele parar de ser tímido, né, ele tentar, né, driblar, né, essa timidez, ele entrou no teatro e ele mudou completamente. E eu coloquei isso na minha cabeça, né? Não, eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro, quero fazer teatro. E desde os 9 anos de idade eu compartilhava esse desejo assim com minha família, né? Compartilhava. E aí, de fato, eu comecei a entrar ao teatro, né, com 14 anos de idade. No grupo da escola, eu lembro até hoje, assim, que tinha, né, o grupo e eles passavam de sala em sala, né? Perguntando para as pessoas quem queria fazer teatro, né? Não tinha teatro para criança, tinha teatro para adolescente. E aí eu tive meio que esperar a idade, assim, tipo, tá com 14 anos de idade para entrar. E aí desde então, assim, foi um encontro da minha vida, assim. É... Foi entrando lá que eu conheci também uma pessoa que é bem conhecida também na área da gente aqui em Pernambuco, né? Que é Bárbara, que faz parte do Barbarize. E ela fez teatro nesse mesmo grupo da escola, a gente fez parte da mesma escola. Sendo que ela estava saindo da escola já para entrar na universidade em teatro. Então eu fiquei sabendo que existia o curso de teatro na universidade a partir dela, né? E aí eu fiquei, caramba, é possível, né, encontrar outras formas, né, de entrar na academia, sem necessariamente ser aquela coisa burocrática, né? Como eu falei, eu não sou de uma família de classe artística, né? Meu pai mesmo, ele é formado em física. Nossa. É. Então é uma coisa bem atípica, né? Ele é professor, foi professor, ele hoje em dia é aposentado, né? Mas ele foi professor de física, né? De matemática. Então eu tinha na minha cabeça, não, vou ser engenheira civil, sabe? Então eu tinha esse pensamento, assim, de bem atípico, bem diferente, assim, da arte, né? Sendo que eu me encontrei no teatro, né? E aí com 14 anos eu fiquei encantada, né? De me perceber naquele lugar. É a primeira peça que eu montei enquanto atriz, né? Foi Lisbela e o Prisioneiro. E eu fui a Lisbela. Aí veja, aquela menina A mais que tímida. é a mais tímida do mundo, o professor justamente me escolheu enquanto, né, a protagonista dessa peça. E assim,
pra mim foi um grande diferencial, porque eu realmente me apagava, né? E aí era nesse lugar da timidez de se anular mesmo. Porque não necessariamente a timidez, ela se anula, né? Tem pessoas que naturalmente é a personalidade da pessoa. Mas eu tava nesse lugar, né? De se anular. E aí o teatro me puxou pra isso, me puxou meio pra vida, pra esse encantamento, né? Pra esse gostar de se mostrar e estar confortável em ser, em estar, né? E aí foi a partir disso que desmantelou tudo, assim. Minha vida passou a ser isso, né? Com 15 anos eu continuei no grupo da escola, mas aí eu tava com a necessidade de expandir. Então eu passei 2 anos no grupo da escola e eu tava sentindo essa necessidade de me expandir, né? De ter mais aprofundamento. E aí com 16 anos eu fiz um monte de coisa, assim, pô. Que foi uma das algumas escolas que são bem conhecidas em Pernambuco de ensino de artes, né? Que foi a Cênica CIA de Repertório, que eles têm um curso de iniciação no Recife Antigo. Eu fiz uma oficina, o ator total, né, do grupo Poste, Soluções Luminosas. Em 2016, então fiz a cênica de repertório e fiz o Poste, né, que o Poste tem esse recorte do ator antropológico, desse estudo do teatro físico, né, eles têm o recorte do teatro negro, né, mas enfim, né, enquanto pensando no meu recorte, né, de quem eu sou, da minha cor específica, né, o recorte que eu pego deles é, de fato, essa coisa do antropológico, né, do teatro físico. E aí, tanto isso me motivou e me instigou ainda mais. E ainda nesse ano, né, em 2016, eu fiz o curso de palhaçaria. Com 16 anos. Com 16 anos de idade. Então, eu já tive contato com essa pedagogia do palhaço, né? Do brincante, com 16 anos. Então, foi o ano do bom, assim, pô. É isso que eu vou fazer pra minha vida, né? E aí, em 2017, foi o ano que eu tava estudando pro Enem, né? Que era o 3º ano. Mas eu fiz também o curso da Fiandeiros, que é uma escola também que ensina interpretação pro ator, né? E aí, era outro módulo de iniciação que tinha lá. Né? E a gente montou o Doente Imaginário, de Molière, que foi outra peça, assim, que me instigou, me elevou muito, assim, no desejo de ser atriz, né? E aí, em 2018, eu entrei em teatro, né? Na universidade. E aí, fui me desenvolvendo mais enquanto artista. Desde criança, desde adolescente, eu já sentia um desejo de ensinar, assim, tipo... não só um desejo, mas eu já ensinava, assim. Tipo, tem essa coisa de que meu pai é professor, né? Então, eu meio que sabia de exatas também, porque, né, tinha esse contato, ele me ensinava, né? Então, na escola, né, quando chegava na parte de provas, enfim, eu tava lá ajudando os colegas, né? A estudar para disciplina. Então, tipo, meio que já dava isso, né? Com uns 15, 14 anos eu comecei a dar aula de reforço. Então, eu já tinha... não sei, eu me desenvolvia nessa parte, Essa né? desenvoltura Isso. já, né? E aí tinha toda essa coisa que o teatro, né, durante a adolescência foi me desenvolvendo. proporciona. Então, sempre tem nas escolas aqueles seminários que a gente faz, né? Que a gente se coloca, explica na sala de aula, aqueles trabalhos que os professores fazem. Então, eu já tinha essa vontade, essa coisa de falar, de se explicar, de explicar o assunto, né? Então, já havia essa coisa confortável mesmo de mostrar o conteúdo, né? E aí, entrar na universidade, em teatro, não necessariamente eu queria ser professora, né? Eu estava ainda muito nesse encantamento do teatro enquanto artista, vontade de me desenvolver ainda mais enquanto artista, né? Mas aí, ao longo dos anos, né, da universidade, eu fui me encontrando ainda mais na área da educação, né? Permaneci fazendo vários cursos, né? E dentro da própria graduação a gente se coloca muito enquanto artista. Mas, de fato, o grande divisor de águas, né? Assim, de eu me entender mais profundamente enquanto artista, enquanto professora, foi quando eu entrei, né? Enquanto estagiária / professora, né? Porque a gente atua de forma individual, sem orientação necessariamente, enquanto professor na Escola Municipal de Arte João Pernambuco, que é uma escola, né, de ensino para as artes, que se localiza lá na Várzea, bem próximo lá da universidade. É uma das únicas escolas, assim, gratuitas no Nordeste, né?
Então, é um grande privilégio poder fazer parte, né, dessa escola, me colocar nessa escola. É uma escola que tem gratuitamente música, teatro, dança, artes visuais. De forma mais aprofundada, teatro, né, que a gente tem até o nível profissional. E tem também até o nível básico, né, que é o básico 4, de música. Então, você sai aprendendo um instrumento também, a tocar um instrumento da escola. Né? E entrar nessa escola, me colocar nesse lugar de dar aula de teatro, né? Que é a minha área, que é isso que me vejo, me encontro, né? Foi de muita clareza e de muita felicidade pra mim, né? Então, hoje eu tô no último semestre, bem atrasada, né? Já deveria ter terminado faz tempo o curso. Mas por conta de trabalho, né? Teve toda a questão da pandemia também, que Sim. eu fui uma das pessoas que meio que me recusei a pagar, né? As disciplinas de forma... que eram práticas no online. Então, tipo, eu atrasei de propósito, assim, o curso. Mas eu tô saindo agora do curso de uma forma muito satisfeita, assim. Eu sinto que eu me encontrei. E na escola, né, enquanto arte educadora, é um grande privilégio poder estar trabalhando numa escola pública também. Porque as pessoas que estão lá, elas querem de fato fazer teatro, né? Elas querem fazer arte, elas estão naquela instiga de fazer a coisa acontecer, né? Então, é um grande privilégio para mim poder dar aula disso, sentir essas pessoas que querem receber esse conteúdo. Eu montei alguns espetáculos, né? Nesse percurso, mas também é muito importante eu falar para vocês que um grande diferencial de um grande privilégio que eu pude ter, né, na escola foi que ano passado, né, em 2022, que foi o meu primeiro ano na escola, eu fui orientada em algumas disciplinas pelo professor, que já é aposentado, né, Fred Nascimento, que é o diretor do Grupo Totem, né? Que é um grupo de performance que é muito conhecido aqui em Pernambuco. Então, foi de grande privilégio eu passar esse estágio por um ano, observando e trabalhando enquanto regência na parte de preparação do corpo e de assistência de direção dos espetáculos que ele estava montando com o curso profissionalizante, né? Que era a turma do profissional, né? Que estava se formando. O curso profissionalizante lá na escola tem 4 módulos, né? E o professor Fred, ele pegava os 2 últimos módulos, né? Que era tratar justamente a performance. E aí, ele trabalhando com essas pessoas, né? E eu, nessa parte da preparação do corpo, né? Desses artistas, acompanhando a forma como ele estava trabalhando, entendendo de uma forma mais aprofundada que é performance. Inclusive, performance, né? Para quem não sabe, é um encontro de artes. Então, o ator performer que performa, né? Dentro dessa arte, ele visualiza e pode trazer diversas formas de fazer arte nessa cena. Então, por exemplo, você pega elementos de artes visuais, de música, de teatro, de circo, de dança e incorpora isso na cena. Então, acaba que o corpo vira o centro daquilo que antes no teatro é muito mais o texto, né? Então, na verdade, é uma das artes que acaba ainda estando muito no campo do contemporâneo, ainda está entrando muito aqui em Pernambuco, ainda é uma coisa que muita gente ainda tem esse pensamento conservador, né, do texto no teatro. E o Grupo Totem vem muito, né? Tem 35 anos de trabalho em Pernambuco, mas eles vêm muito nesse lugar da resistência também, né? De se colocar enquanto artista, de que performance também necessita desse espaço, né? Também é importante. E vem muito para evoluir, né? O entendimento de arte, enfim. E aí, em suma, eu tive muito esse privilégio de ter essa orientação dele. Para chegar nesse ano, né, em 2023, e eu poder ter essa regência sozinha, completamente sozinha, né, de dar aula e dirigir, né, os grupos profissionais que estavam na escola em questão, né. Então, na primeira parte do ano, eu estava dirigindo um espetáculo, né, que era do 3º módulo da escola, e agora, né, terminei, assim, sexta-feira, 2 dias atrás, né, finalizei uma turma do curso profissional da escola, né? Então, para mim, foi de um grande privilégio, assim, poder passar por essa coisa da observação, né? De entender a observação e também, né, desse se testar, tendo orientação. E esse ano eu poder estar nesse lugar de estar só, né? E me experimentar enquanto arte educadora.
Que E bacana. aí é muito massa, né, poder perceber o quanto os alunos evoluem em arte, né? O quanto a arte é importante, o quanto o teatro é importante, o quanto toca, porque não necessariamente quando a gente ensina teatro é pra gente formar atores, mas às vezes é pra formar pessoas mesmo, né? Esse entendimento sensível de ser, de se colocar. Uma das alunas que eu tenho, né? Que eu tinha, que ela se formou agora, ela tem 58 anos, né? Acabou de fazer 59 no dia da formatura dela, inclusive. Ela fez 59 anos. Ela, não necessariamente ela quer ser uma atriz, assim, pra vida, né? Mas a gente vê a evolução daquela pessoa, de quem ela era quando ela chegou pra fazer teatro e do que ela é hoje em dia, após passar pela arte, né? Então, acho que o que o mais mágico que tem da gente tá nesse lugar da arte e educação é ver o quanto ela transforma, o quanto ela move, o quanto ela desenvolve enquanto ser humano, né? Então, para mim é um grande privilégio poder falar para você, para Vitória, né? Para você, Jeff, que eu sou arte educadora, porque ela move, ela transforma, e eu sinto isso, né? E os alunos sentem, porque a gente está sempre em diálogo, né? Tá sempre nessa troca. Então, em resumo, essa é a minha A gente trajetória. pode acabar por aqui. Perfeito, Ju. Eu tenho umas perguntinhas, assim, do começo também, como professor. Porque você falou que fez, com 16, os cursos do poste e de palhaçaria, né? Você já tinha essa vontade de trabalhar mais a antropologia, o corpo e a palhaçaria? Ou, tipo, surgiu quando você fez? Então, em relação à palhaçaria, né? De como é que foi esse início, né? Da onde é que partiu esse interesse. É engraçado, assim. Tinha que ser, né? Porque tudo partiu muito desse entendimento de que eu era muito tímida, né? Uhum. Então, naquela época, em 2016, eu tinha 16 anos, né? Eu fazia terapia, né? E a minha terapeuta, ela era palhaça. Sabe? Então, uma das coisas que a gente conversava muito na terapia, né, é o poder de ser ridículo, né? De você estar confortável em ser ridículo, em você não ter essa preocupação das mazelas que a gente tem, né? Que tá tudo bem a gente ser ridículo, tá tudo bem a gente Errar, fazer né? besteira, errar, né? Então, ela falava muito isso, você tem muito essa preocupação em não errar. Tá tudo bem errar, né? Então ela falava muito isso, porque você não faz palhaçaria, né? E aí, como eu falei pra vocês, né, no início, eu tava fazendo curso na Cênicas de Repertório, né, iniciação de teatro. E lá acontecia oficinas de palhaçaria. E aí ia rolar justamente uma oficina, né, com o palhaço Dom Gentileza, que é um palhaço também referência aqui em Pernambuco, né? Que ele traz a perspectiva da palhaçaria, né? Ele é palhaço, enfim, se apresenta enquanto palhaço e forma vários palhaços, né? E aí eu me apaixonei pela palhaçaria também, entrando, né, em contato com ele. Na verdade, é engraçado isso, né? Que meu desejo principal de entrar em teatro na universidade veio muito da paixão pela comédia, né? Da paixão pela pedagogia do riso, né? Do quanto ela encanta, do quanto ela pode mover as pessoas e tranquilizar as pessoas nesse lugar do riso, né? Hoje em dia acabou que a minha linha de pesquisa foi Mudou um muito pouco. para o corpo, né? Para performance, enfim. Mas ainda me vejo, né, interessada e vendo a pedagogia do riso de uma forma muito importante e sensível, né? Porque eu também dou aula numa clínica de idosos, né? É uma clínica que se localiza lá na Encruzilhada. E é uma clínica que tem essa variedade, né, de funções e de atividades para os idosos que tem lá. E uma delas é o teatro, né? E eu, nas minhas aulas com eles, eu trago muitos jogos teatrais muito voltados para o riso. Porque justamente, né, é importante quando a gente é arte educador, da gente entender que não necessariamente a gente vai formar atores. A gente está formando pessoas, né, educando pessoas para arte. Pessoas que estão em contato com a arte, para a gente mostrar a sensibilidade da vida, né? A sensibilidade, o sensível do ser. Então, dar aula para idosos também me traz muito essa perspectiva, né? Do quanto o riso, do quanto ser e mostrar a sensibilidade da vida. Porque, às vezes, só de você dizer, tenha consciência do seu corpo, tenha consciência do que é o levantar de um braço.
sabe? Tenha consciência do que é as expressões do corpo, né? Um dos exercícios que a gente tem de teatro, né? De jogo teatral, é brincar com as emoções. Então, tipo, sinta no seu rosto o que é felicidade, né? E aí eu falo pra ele qual é o máximo de felicidade que esse rosto pode se expressar, né? E eu faço com que eles, né? Tipo, expresse, esboçar o sorriso mais exagerado, ou a cara de tristeza mais exagerada, ou a cara de raiva mais exagerada. E isso gera, minha gente, uma risadagem, assim, na sala de aula, uma felicidade deles que eu não consigo nem mensurar, assim, pra vocês, né? E a princípio pode parecer uma besteira, pode parecer que é que não é nada nisso, mas a gente vê a diferença nessas pessoas, né? Então, acho que com eles também eu entendo esse lugar da arte e educação, né? Que move, que modifica, né, as pessoas, como eu já falei, né, anteriormente. E sobre o post, né? Veio muito, acho que por alguma indicação de uma pessoa. Eu não me lembro exatamente, porque faz muito tempo, né? Faz quase 10 anos isso. Mas eu acho que eu tava fazendo cênicas e ia acabar, né? Tipo, ia acabar em novembro o curso, né, de iniciação. E tava começando a turma do Ator Total no Grupo Post, né? Dirigido pelo professor e diretor, né, Samuel Santos. E aí. Teatro físico, vou dar continuidade, né, do teatro, enfim, eu não queria parar, porque eu tava realmente, né, naquela instiga, naquela vontade, naquele encantamento de fazer teatro, né. E aí eu entrei, e aí desde então, né, esse curso, com 16 anos, né, de idade, hoje eu tenho 23, né, daqui a pouquinho 24, ele me instigou muito, né? Tanto é que, assim, como eu falei, né? Tô nesse processo de me formar agora. E aí, na minha monografia, eles são um dos grupos que eu tô falando, né? Então, veja, um processo que eu fiz há quase 10 anos ainda me corrobora e me modifica a minha vida, né? Eles, inclusive, foram um grupo, né? A metodologia desse grupo que estimula muito o meu fazer enquanto diretora, enquanto professora, né? A metodologia que Samuel tem, né? Da forma como trabalha a voz, da forma como trabalha o corpo. Eu vejo muito eles enquanto referência. Assim como o grupo Totem também, né? Que foi completamente avassalador mesmo na minha formação, né? Enquanto artista, enquanto professora, né? Então, é por aí. E foi aí nesse curso que surgiu a vontade de fazer performance e tudo mais? Na verdade, eu passei a entender o corpo, né? De uma forma mais aprofundada nesse curso, né? E eu passei a ver... Porque como eu já falei, né? Tô sendo redundante, era muito tímida, enfim. Então, eu passei a entender de uma forma mais aprofundada. Eita, tem um corpo aqui, né? Passei a ter mais consciência de quem eu era, passei a ter mais consciência do meu corpo, de como eu me portava. E no todo é isso, assim, eu passei a ver o teatro também de outra forma, assim, a mecânica de como se organizava. Mas eu conheci a performance, né? Na verdade, foi na universidade, o princípio da performance foi na universidade, com a professora Maria Clara Camarote, em 2019, quando ela estava atuando enquanto professora substituta. E na universidade a gente tem uma disciplina que é a Interpretação 3, que ela é completamente voltada para o estudo do corpo, né? Então passa por alguns teóricos específicos que trabalham essa perspectiva e que dialogam, né, também com o grupo Post, enfim, o que eles trabalham. Mas eles também, dentro da metodologia dela, da forma como ela moldou a disciplina, né? Ela levou a disciplina, ela trouxe aspectos da performance, né? Então, foi dali o start inicial de eu entender um pouco o que é performance. E aí, ano passado, entrei, né, na João Pernambuco, acompanhei o professor Fred Nascimento, como eu tinha falado. Foi a partir dele que eu entendi mais o que é performance, né? E é engraçado isso, porque performance não necessariamente precisa de texto. E a gente que é de teatro, a gente acaba, quando é formado para essa coisa do texto, né, da dramaturgia, a gente se apega muito à palavra, né? Então, para mim, era muito difícil. Muito difícil entender que o corpo fala. Porque né? você tá acostumado numa coisinha, já fala, não, isso aqui é isso. Aí você, pra sair disso... Exatamente, né? exatamente. Você tem que desconstruir toda uma construção pra fazer outra, né? Pra reconstruir outra. Exatamente. E aí eu passei a entender que tudo é código, né? Tudo pode falar, né? Então, assim, um gesto também é fala, né? Tipo, uma imagem é fala. De uma forma mais aprofundada, eu entendi nesse momento, né?
E aí, esse ano, né, em 2023, assim, foi um dos anos que eu mais me coloquei enquanto performer, né? A partir também da oficina O Corpo Ritual, né? Do grupo Totem. Então, né, assim, dá pra ver que me atravessou muito, né? Esse grupo. E aí foi o boom mesmo de eu me ver enquanto performer, né? De eu me experienciar nesse lugar, de colocar o meu corpo, colocar as entranhas que tem dentro de mim. Porque a performance tem esse diferencial também de que você é você em cena. Você não é um personagem. Você é você. Então, você vai trazer questões suas da sua vida e trazer pra cena. Então, eu me vi nesse lugar de trazer pra cena. Então, para além disso, né? Voltando, eu na João Pernambuco, vivendo paralelamente esse processo enquanto artista, levei o que eu estava vivendo enquanto artista também para os meus alunos. Então, assim, trabalhar com performance é maravilhoso. Eu amo essa minha linha de pesquisa, mas é muito difícil. Porque, veja, você coordenar um grupo onde as pessoas estão cavucando as suas angústias. É muito difícil. E cada um tem a sua, né? É trabalhoso, é porque um você mundo. tá lidando com pessoas que estão emocionadas, estão sentindo aquele processo à flor da pele, né? Então é difícil, mas é prazeroso, né? Porque a gente vê o quanto transforma. No início, né? Tipo, eu citei esse exemplo da minha aluna, enfim, que é mais velha, né? Eu vi ela trazendo coisas da vida dela que eram pesadas, né? Que eram muito significativas pra ela, eram muito sensíveis pra ela. Ela se colocando ali, né? Falo dela porque realmente foi um grande diferencial, assim. Eu digo que ela foi uma das pessoas que mais modificou Tocaram, né? e marcou, assim, realmente a minha trajetória, né? Enquanto professora. Até aqui, né? Sim. É Tem muito basicamente chão pela isso. frente ainda. Sobre essa senhora que você falou, tem uma coisa que eu fico pensando aqui. Você se refere a ela como uma pessoa que não foi em busca, ou eu entendi dessa forma também, não foi em busca do ensinamento do teatro para ser atriz, mas para se tornar mais sensível, como se fosse mais sensível para o consumo de uma arte mais consciente. Eu interpreto dessa forma. Então, baseado nesse consumo dessa arte mais consciente, você interpreta ou enxerga isso de uma forma como às vezes esse consumo dessa arte específica, de ir ao teatro, de ir ver eu esqueci o nome dessa peça aqui, do corpo, né? Performance, não é tão comum. Você não vê essas coisas lotando, como por exemplo se fosse tocar um cantor de brega funk aqui na cidade, que vai lotar. Então você acredita que essa sensibilidade está relacionada a isso? As pessoas não conseguem perceber o que está sendo passado naquela mensagem, naquela apresentação ou naquela peça pela falta de sensibilidade com o outro ser humano? Você acredita que tem uma conexão com isso? E por isso que essa senhora pode ter ido buscar? Foi bem... Eu acho que eu não... Tu poderia... Posso. É porque você trouxe como se ela tivesse em busca de uma maior sensibilidade do entendimento da arte. Foi assim que eu interpretei. Sim. Aí a minha pergunta Se desenvolver mais enquanto pessoa. Exatamente. Né? E se você acredita que as pessoas, mais que a grande maioria das pessoas, por exemplo, não vão consumir esse tipo de arte justamente por não ter essa sensibilidade ou por não buscar essa sensibilidade como essa senhora buscou. Eu acho que muitas vezes não acontece de buscar, talvez por uma falta de oportunidade mesmo, assim. Por exemplo, eu fui privilegiada de ter na minha escola teatro. Mas não é toda escola que tem teatro, assim. De fato. Teatro, música, dança, artes visuais. Muitas vezes, assim, a gente passa pela escola, passa, né, todos esses anos, né, que os jovens têm, enfim, em escolas e nunca entra em contato com arte, assim, nunca tem esse entendimento. Ou tem um start, assim, que nem eu, tipo, quero deixar de ser tímida, vou entrar no teatro, sabe? Não tem, assim, vai vivendo, né, nessa burocracia. Então, eu acho que tá muito, muito, muito nesse lugar da oportunidade. Ela, por exemplo, né, nesse último processo, e isso foi pra cena, né, porque, como eu falei, performance traz questões suas, né, da sua vida. Ela trouxe pra cena que ela, quando era bem jovenzinha, tipo uns 9, 8 anos de idade, fez uma pecinha na escola, que ela teve uma professora, que colocou cada pessoa, tipo, com um personagem bem simplesinho. Ela foi uma vendedora de amendoim.
sabe? Então a professora disse, não, você vai vender amendoim aqui na Praça da Várzea e vai brincar com isso, né? Vai encontrar essa ludicidade nisso. Então a gente trouxe, né, pra cena, né? Isso, ela enquanto vendedora de amendoim, e aí ela entregou o amendoim mesmo para as pessoas, né, na apresentação. Então no dia da formatura dela, do profissional, ela reviveu a primeira experiência dela enquanto atriz, sabe? Que foi lá atrás. Então, no caso dela, né, ela teve, por exemplo, uma professora que plantou uma sementinha. Tipo, ela mostrou, olha, que coisa interessante, né? Que é o que pode ser o teatro. Lá atrás, ela teve esse privilégio de plantar essa sementinha nela. E a João Pernambuco, como ela se localiza num local que, assim, muita gente da comunidade da Várzea vai pra lá, né? Então acaba que também há um privilégio, assim, também dessas pessoas de ter essa escola localizada lá. Vem muita gente de outros bairros, de outras cidades, né? Mas quem é da Várzea geralmente conhece a João Pernambuco, né? Então eu acho, Jeff, que tá muito nesse lugar da oportunidade mesmo, assim, de ter esse entendimento. Porque nem todo mundo tem esse entendimento ou consome, né? Às vezes, né, se a gente for ver, né, a trajetória das pessoas que estão na arte, muitas vezes foi starts específicos que aconteceu. Ou foi da própria pessoa que tem sua família, que tem alguém que já é envolvido de alguma forma, ou foi alguma coisa que aconteceu, alguém que atravessou e lhe mostrou que isso também é um caminho interessante de viver e de se colocar, entende? Eu acho que tá muito nesse lugar Entendi, mesmo. foi bem colocado, assim, até porque dá pra se entender que eu sei que até tem uma pesquisa, né, do Brega Funk, que tá mudando as comunidades e tal, que foi o estilo que eu trouxe aqui, mas você pega, quando você fala do Brega Funk, é a cultura que pra ele está lá de fácil acesso, né, o vizinho tá escutando, ele tá escutando, então é o que ele tem pra consumir. Exatamente. Foi bem colocado, eu consegui captar bem a informação, assim, a forma que você quis passar. Eu Sim. interpretei um pouco de outra forma, mas é um caso isolado, né? Eu tenho que Uhum. pensar muito mais como um caso isolado do que como uma coisa mais comum. E é muito interessante tu falar isso também, né? Porque é isso, o brega funk, sertanejo, né? As músicas, as danças no geral, a gente consome o que tá perto, né? O que tá próximo da gente, o que, enfim, tá na nossa vivência, né? E é interessante também, né? Esse lugar, que bom que tem, né? Nas comunidades, né? Também essa coisa de se expressar, toda manifestação de arte é importante, é válida, né? Independente de qual seja. Sim. E ela pode ser um grande start para mudar vidas, né? Muitas ONGs, né? Instituições, né? Uma ONG que eu tenho como referência, assim, é a NEINFA, né? Que ela fica localizada lá na comunidade do Coque, né? E ela é uma grande referência, assim, de ver o quanto se transforma as vidas daquelas pessoas que estão naquele local, porque tem muitas formas de se fazer arte também, né? Lá tem... eles promovem a gravação de vídeos, do audiovisual, de teatro, de dança, né? Eu acompanhei algumas aulas lá de teatro, por isso que eu falo um pouquinho com autonomia, né? Com Sim. propriedade de lá. Vi algumas aulas, observei algumas aulas de lá. E aí eu tenho lá como uma grande referência, né? Porque é isso, se tem uma ONG, se tem essa oportunidade de consumir arte naquele lugar, as pessoas vão consumir, né? Se na comunidade da Várzea tem uma escola que tem arte, as pessoas vão consumir, né? Então, uma que eu também tenho como referência é a área social, né? Que fica lá localizada em Piedade. Eu já trabalhei também no área social brevemente, porque eu estava substituindo uma professora, e lá também pessoas da comunidade lá de Setúbal, dessa localidade da Zona Sul, vão para essa escola de forma gratuita, né? E lá é voltado principalmente para dança. Né, nessa ONG, mas também tem teatro. No núcleo menor, porque o foco da escola é dança, mas também tem. E é muito interessante ver, né, a criança pequenininha, assim, 5 anos de idade, crescendo e se desenvolvendo, chegando o curso técnico da escola, né? Então, você vê o quanto isso influencia e é importante, né? Ter a arte, né? Todo mundo pode ter acesso à arte, todo mundo pode se desenvolver, se colocar, se transformar com a arte, mas muitas vezes é questão de oportunidade mesmo. A Sim. arte ainda está muito num local de privilégio mesmo, assim. Eu entendo. Ter essa consciência, né, de que a arte, ela, como você falou, ela não tá em toda a arte e nem as artes que são ditas como
artes que são mais de privilégio mesmo, que são aquelas artes mais isoladas dentro de um teatro, de difícil acesso, para uma galera de classe média alta. Exatamente. Então, Pessoas de comunidade nem sempre têm acesso. Exatamente. Então eu entendi assim, e eu gostei da forma que você coloca, né? Fica claro de que, tipo, não é que elas não estejam procurando, é que elas não têm acesso. Se tivesse na comunidade lá, esse exemplo do Coque muito bem colocado. Sim. E é uma coisa nova, né? Que talvez comece a ser visto como arte agora, que é o videomaker, quando você fala, ela tem aula pra pessoa aprender a gravar vídeo. Tá, o videomaker é um artista, ele tem lá o seu olhar de como ele vai transformar aquele momento inteiro num pequeno quadro de um fragmento de toda a imagem que ele tá vendo no seu olho. E vai pra uma telinha que você vai assistir e vai achar incrível, então. É uma coisa nova que tá surgindo aqui, mas que existe faz tempo, gravam vídeos faz tempo, então já existe essa profissão como artista há muito tempo. Com certeza. É se colocar nesse lugar de ciência, eu achei, de consciência, na verdade, né? Que a arte, ela ainda está num lugar de privilégio para muitos. Eu acho que isso é uma fala muito bacana. Com certeza. Tem algumas manifestações que a gente vê que já adentra ainda mais, né? Nesse universo da comunidade. Como, por exemplo, a capoeira, né? Você falou, né? Enfim, do brega funk e tudo mais. A gente vê o quanto isso acaba transformando as pessoas lá daquele local e vão se expandindo naquele espaço, né? Eu penso muito na capoeira como um grande fisgador de pessoas também, né? De tirar muito desses locais de vulnerabilidade, né? E ver que tem outras formas, né? De se viver, de se colocar, enfim. É muito por aí mesmo. Joia. Queria te fazer outra pergunta também. Eu vejo que você fala muito na sua história, você passa muito pelos cursos que você fez, pela formação, por ter passado por um lugar ou por outro. E eu vejo que está sempre focado muito nesse passo de ter tido uma orientação formal, vamos dizer assim. Mas além desse campo de orientação formal, você passou por alguma orientação informal? Como, por exemplo, eu interpreto a sua terapeuta como uma formação informal ali, da dica, do conselho, de falar um pouco do desprendimento. Mas além dela, você passou por alguma coisa que você considera aquela formação não formal, de observação mesmo de um mestre, de uma mestra, de uma pessoa com a sabedoria ali, que não está atrelada a nenhum tipo de academia. É só para entender esse contexto, porque eu vejo que você forma muito nisso, né? Foca bastante nisso, mas a arte também tem... Você deixa isso claro, não tô dizendo que você não passa não, mas ela tá em tudo, né? Então ela às vezes está num lugar que não é só onde tem a formação formal. E a gente vê muito isso aqui pelo interior, por exemplo. A Mata Norte tem muito disso, né? Tem muitos mestres e mestras aí de saberes imensos, mas que não tem formação nenhuma, que não sabe escrever seu nome direito. Mas a gente quer saber uma coisa sobre cultura popular, cultura tradicional, medicina da mata, a gente vai procurar uma galera dessa, vai passar um medicamento e a gente vai tomar e vai ficar bom. Trazendo um exemplo aqui, sabe? Mas você passou por algum processo parecido com esse ou desse tipo? Eu acho que, assim, não necessariamente formadores desse aspecto, né, que você falou, né, que como não necessariamente são pessoas que, enfim, que não estão nesse contexto da academia, mas que de forma alguma deixam de ser mestres, né, porque com certeza são. Eu acho que não necessariamente nisso, mas... Nesse processo da gente dar aula, da gente ter trocas, de falar com pessoas de comunidade no geral, são pessoas que me formam o tempo todo, né? Porque quando a gente dá aula, quando a gente dirige, a gente também está o tempo todo estudando, né? E o tempo todo essas pessoas estão me atravessando também. Bom, eu posso atravessar enquanto arte educadora, enquanto professora, mas o tempo todo eu estou sendo influenciada, estou sendo... acordada mesmo para muitas coisas, né? Então eu vejo muito que os alunos que eu tive, né, em minha trajetória, eles também foram os meus mestres, assim, eu posso dizer, sabe? Também me atravessaram, também vêm me desenvolvendo, também vêm me colocando nesse sentido. Mas a nível, né, eu entendo, né, disso que você diz, né, desses formadores, dessas pessoas que têm uma experiência maior, eu acho que eu fiquei mesmo realmente nesse campo da formação, apesar que no momento de agora é uma das coisas que eu tenho como foco, assim. Em 2024
É engraçado você falar isso da cultura popular, porque é um dos meus focos, né, para 2024, assim. Eu tenho muita, muita vontade mesmo de ter mais contato, né, de fato, com essas pessoas, né, da terra mesmo, de que são dessas raízes, né? E como eu falei, né, a performance tem isso da multiculturalidade, né, enfim. E uma das que eu mais me identifico, né, que é também a dança, né? E é a dança popular, né? Que também se conecta ao palhaço, porque o palhaço é brincante, né? Então, as pessoas da dança popular têm esses corpos brincantes, né? Então, que agora eu posso também dizer para você, né, futuramente, né, que eu tenha também formadores nesse sentido, né, desses mestres tradicionais. Para mim, são de suma importância também, né, da gente ter presente na nossa vida, que é realmente um dos focos, assim, do ano que vem, me aproximar mais dessas pessoas. Você tá no lugar certo, viu, Mata Norte? Que maravilha! E eu Seja muito bem-vindo. isso, verdade, seja muito bem-vinda. Aqui tem vários, né? Eu perguntei isso muito porque eu vejo que normalmente as pessoas que se envolvem na arte, elas primeiro têm esse contato que é não formal, né? Que é aquele contato que tá dentro dos saberes, do conhecimento da própria comunidade, que tá ali, um grupinho que toca, um rapaz que toca um violão, uma moça que dança, e por aí vai, por exemplo. E você chega junto dessa pessoa que não tá relacionado com a academia, com a formação, e começa a aprender ali. Com certeza. E a partir daí vai se desenvolvendo, né? Com certeza. Então, e aí quando você traça a sua história, ela já começa muito dentro da escola, do teatro na escola, para os cursos técnicos, para a universidade. Por isso que eu achei assim, caramba, que diferente do que normalmente a gente vê, sabe? E aí, por isso que eu trouxe essa pergunta, assim, mas tudo bem, foi só para entender. Mas mesmo. achei maravilhoso, assim, a tua pergunta, né? Porque realmente eu não sou uma família, né, que tem essa coisa da veia artística, né? Então eu meio que me obriguei, assim, e eu moldei a minha vida para me direcionar a isso e eu cavucando, né, coisas, né? E aí agora, né, que caramba, né, vamos procurar, né, essas escolas, esses locais, né? Pronto, recentemente mesmo eu tive a oportunidade de estar estudando no curso, que eu sou muito essa pessoa de caçar cursos mesmo. Tava no curso dos Jovens Brincantes, que é um curso que foi desenvolvido pelos Doutores da Alegria, né? Que são palhaços de hospitais, né? Que são referência nacional, enfim, de fazer esse trabalho de comicidade, de cultura, né? Nos hospitais. E aí, eles fizeram esse curso, né, pioneiro, né, pela primeira vez aqui em Recife, né, nesse fim de ano, né, nessa metade pro fim de ano. E aí, a gente teve contato com algumas oficinas durante o curso que traziam essa perspectiva do corpo brincante, né. Então, uma delas, né, foi com Orum Santana, que é conhecido como ser um capoeirista, né, uma referência de dança, dança nesse sentido, né, da cultura popular que tem aqui em Pernambuco. E ele vem do Daruê Malungo, né, que se localiza lá em Chão de Estrelas, que é uma comunidade, né, também. Então, traz esse lugar da comunidade, do tradicional que tem nessa escola. Veio também a galera da Escola Pernambucana de Circo, né, que o Daruê Malungo, todas as atividades lá são gratuitas. A Escola Pernambucana de Circo, todas as atividades lá são gratuitas e são para a comunidade da Macaxeira. Então, tive contato com pessoas que são, né, dessas zonas de comunidade, dessas zonas de pessoas, como você falou, né, que se agregam, se vê naquele local ali próximo e se aproxima, né. Então, foi a partir disso, né, que me trouxe esse entendimento. Poxa, eu quero me aproximar disso também, né? Dessas pessoas que já estão lá desde criança, né? Já tem esse entendimento mais aprofundado desde criança. Não foi necessariamente para um curso técnico, né? Ou coisa desse tipo. Então, tô por aí, nesse caminho de agora. Mas, e também minha fala não é pra tirar a importância do curso técnico, não. Não, com certeza, compreendi. Mas acho que é um movimento contrário que ela fez, né? E agora ela tá buscando... Mas achei massa a tua pergunta, gente. Me botou pra pensar aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, não, mas pra tu esclarecer um pouquinho, porque eu sei que muita gente não tem uma visão do palhaço como as pessoas de teatro têm, né? Porque depois quando você entra, é totalmente diferente. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como é isso, né?
E pra ter essa visão estereotipada, eu acho. Uhum. Existem vários tipos de entendimento do que é o palhaço, né? Tem um palhaço de circo, palhaço de teatro, palhaço de festa. E tem esse palhaço que a gente acaba, por exemplo, sei lá, o Patati Patatá. Eles são, assim, é o trabalho deles. Então, assim, a gente precisa respeitar toda a forma de fazer arte e é muito pertinente também, Sim. né? Então, muitas pessoas entram em contato com apresentações a partir de Patati Patatá e tá tudo certo, né? Sim. Mas o tipo de palhaçaria, quando eu falo, teatro. é voltado mais para o teatro e também para o palhaço de circo, né? E pensando nessa perspectiva da arte-educação, né, da pedagogia do riso. Então, há toda uma técnica de entendimento de jogo teatral, de triangulação para se fazer uma piada, por exemplo. Então, tipo, há todo um entendimento, uma busca de se entender como é que se faz a piada nesse aspecto teatral, né, aspecto da cena. Então, como é que isso vai pra cena, né? E também tem o palhaço de circo, né, que é nessa perspectiva tradicional, né? De piadas ainda mais tradicionais, desse palhaço que se coloca e acaba sendo o centro das atenções do circo, né? E que brinca com todas as outras estruturas que tem no circo, né? Então, tem malabares, né? Contorcionismo, equilibrista. Então, o palhaço, quando vem, é pra brincar com tudo isso, né? Então, é interessante essa tua pergunta, né? Pra realmente que a gente tem esse entendimento de que o palhaço é aquele palhaço de festa, né, de animação, talalá, mas também no teatro há um estudo, há uma procura da gente entender, né, o que concerne, o que forma a cena a partir da comédia, né, então há muito esse entendimento, é muito por aí. E eu acho que é bem complexo também, mesmo você falando assim, é uma coisa que eu acho que ainda está sendo estudado, né, porque os palhaços de circo, por exemplo, se for pegar meu avô, que é um exemplo, ele era o palhaço de circo, ele também era palhaço de festa. Eu não sei se ele em algum momento era palhaço de teatro. Porque também tem... Circo é um teatro, né? E circo é um teatro também. Eu interpreto muito como uma cena ali que tá acontecendo. Tipo, quando o Vitória faz alguns estudos e traz aqui, eu fico... Pra mim é chocante saber, sabe? Tipo assim, nossa, que viagem. Toda a minha história, meu conhecimento de palhaço e tal, relacionado à minha família. Vem a partir da tua vivência, Vem né? a partir da minha vivência e é um choque com que ela traz alguma coisa de que, nossa, não faz sentido, sabe? Sim. Mas entender que são figuras que foram divididas ou que são divididas. Porque eu não sei até onde a academia chega com essa informação que separa os palhaços, mas porque ele começou e culminou de um lugar, de algum momento, e isso foi entendendo como necessidade, isso é uma fala minha, tá? É uma percepção que pode ser um achismo ou uma verdade, muito mais para um achismo, mas eu acredito muito mais que o palhaço, ele começou a sair do circo para ir para outras vivências, isso falando talvez no âmbito Brasil, por questão financeira. Por precisar trazer mais dinheiro para ele, aí começou a ter o palhaço de festa. Eu acho que no Brasil o palhaço não começou na festa, começou no circo. E aí você consegue abordar, era isso que eu ia fazer. Trazendo essa informação, você consegue abordar isso, falar um pouco sobre isso. Eu trago das vivências, porque até meu tio-avô, que teve recentemente aqui, antes de falecer, ele fala que o circo, para ele, como palhaço, já é uma herança deixada do pai, né? Que é meu bisavô. E que ele, depois de um tempo, começou a ser palhaço de festa. Mas ele não era palhaço de festa, era só palhaço de circo. Então, a necessidade, porque viaja muito circo, e antigamente era que viajava mesmo, pelo Brasil todo. Sim. Saudade da família, chegava a hora que você diz, vou voltar pra casa, quer estar mais perto da família, e pra ganhar um mais trocado, tranquilo, né? vai fazer um palhaço numa festa, vai fazer um palhaço noutra festa. Começa a ofertar isso como um serviço, sabe? E aí, quando Vitória traz isso, me embaralha todo, tipo assim, nossa, isso é um machismo, será? Isso é um estudo baseado em quê? Pesquisado em quê? Fundamentado em quê, sabe? E aí eu uso isso que ela falou, é já a minha vivência, junto com mãe, que também trabalhou em circo até os 20 anos de idade, junto com meu tio-avô, Então, minha família é circense e isso, massa. essa fala que ela traz, choca muito com essa realidade. Não é uma coisa que é complementar, não, é completamente diferente, sabe? Entendo. Se você conseguir esclarecer isso, assim, se você tiver conhecimento para esclarecer, Sim. seria bom. Então, Jeff,
na realidade, como tudo, quando a gente vai estudar teatro, eu acho que isso pode se expandir para qualquer área, assim, quando a gente pensa nisso, nessas dicotomias, dessas diferenciações que acontecem, né? Não necessariamente as coisas são repartidas, né? Ao meio. Sim. E as características de tal coisa vêm pra cá, vêm pra lá e elas não se encontram em algum momento, tipo. Na verdade, como tudo na vida, há essas simbioses, né? Então, por exemplo, elementos que a gente vê no circo, no palhaço de circo, a gente pode ver no palhaço de rua, a gente pode ver no palhaço de hospital, a gente pode ver no, enfim, palhaço de teatro, né? Então, não necessariamente é completamente separado, mas há essa separação, né, a nível acadêmico, porque, enfim, há essa burocracia, né, enfim, de se entender, mas é muito um esclarecimento. Então, por exemplo, um palhaço de rua é um palhaço que tem que saber projetar voz, tem que ter um entendimento muito mais rápido do que está acontecendo na rua. Tem um cachorro de repente, tem um bêbado de repente que aparece. Então, o palhaço tem que ter esse treinamento, assim, de entender e de lidar com essas pessoas que estão acontecendo ao mesmo tempo e fazer piada e brincar com isso e ao mesmo tempo se proteger, né? Porque lembrando, é uma pessoa ainda, Sim, né? Que Sim, tá ali. de fato. Ela tá trabalhando, mas é uma pessoa, então também tem que lidar com essa segurança da pessoa, né? Então, não necessariamente as coisas são completamente separadas, sabe? Mas há, de fato, essas diferenças que são pontuais e que é pertinente quando a gente está estudando, né? A gente está entendendo de haver essas diferenciações, né? Aí tu perguntou, só para me lembrar... Era mais sobre exatamente isso, assim, se nessa fala, nesses estudos que vocês fazem, Sim. eles falam que culminou de algum ponto, né? Sim. Isso vem de algum Sim, ponto e ramifica. Tu falou uma coisa muito interessante, né? Tipo, do que necessariamente foi pra festa. Isso foi muito pertinente que você falou, porque não só necessariamente o artista que é palhaço, né? Mas o artista no geral, né? Muitas vezes o ator, a atriz, a gente se coloca muito enquanto animador de festa. Que maravilhoso, pertinente, né? Essa profissão. Eu não tô falando aqui que não é. Inclusive, é muito louvável as pessoas que têm esse entendimento, que se colocam nesse lugar. Eu, inclusive, já fui também animadora, enfim, já trabalhei com isso, né? Mas eu tô falando muito no lugar que muitas vezes atores e atrizes se colocam nesse lugar por busca do financeiro mesmo. Que é o que sempre tem, né? Sempre vão ter eventos de festa, sempre vão ter eventos, né? Que solicitam pessoas de animadoras de festas, enfim, pra de fato fazer, né? Tipo, o que... A animação, diversão né? A da diversão da festa, né? Então, é muito interessante isso que você tá falando, porque é isso exatamente, né? E o palhaço surge muito nesse sentido, né? Tipo, uma das origens do palhaço, né? Mas isso é pensando a Na nível academia. europeu e Sim. acadêmico, que era aquela pessoa, né, que era pobre, aí tava bêbado, etc, e tava triste com a vida, fazendo brincadeira, enfim, e aí por estar bêbado, né, pensando nessa perspectiva europeia, sempre importante falar isso, e a pessoa sendo branca, né, no caso, bêbada, enfim, nariz vermelho. E aí vem daí a máscara vermelha, de estar esse nariz vermelho e esse palhaço que faz brincadeira com a situação do ridículo, a situação desprivilegiada que ele tá, né? Porque a gente entende o palhaço enquanto essa pessoa também do popular, do pobre, da margem, né? Essa figura marginalizada, né? Inclusive é a mais marginalizada do circo, né? E é por isso que é aquele que mais tem a licença pra fazer brincadeira, né? Inclusive, quando a gente vê qualquer pessoa com o nariz de palhaço, a gente dá a licença pra essa pessoa fazer o que ela quiser, né? Claro, com a nível moral das coisas, né? Enfim. Mas a gente perdoa, né? Se não estivesse nesse lugar, né? Então, eu acho que vai muito por aí mesmo que tu estás dizendo. Entende? Acho que vai muito desse entendimento. E, Ju, assim, pra você, o que é o palhaço pra você, tipo, pela sua vivência que você viveu e tudo mais? O que é? Assim? É aquele que tem a capacidade de rir de si mesmo, com tranquilidade, e ser, sabe? Respirar no estar presente. E ver na presença a capacidade de criar, né? Porque uma das coisas que mais se fala na palhaçaria, né? É aproveitar absolutamente tudo
o que está acontecendo. Então, por exemplo, né? Vitória tá passando a mão no queixo dela aqui. Então, isso aqui pode virar uma piada, sabe, para o palhaço. Por exemplo, se esse copo cai no chão, isso pode virar uma piada. Uma porta que tá abrindo, de repente aparece uma pessoa, isso pode virar uma piada, né? Então, uma das coisas que a gente mais estuda quando tá fazendo palhaçaria, né? Tá entendendo palhaçaria, né? É aproveitar absolutamente tudo que tá acontecendo, né? Então, o palhaço tá muito nesse lugar De estar de aberto. estar aberto, né? É esse artista que vê o presente, né? O estar na vida, né? Como um presente, sabe? E acredito que isso Eu acho que eu influenciou diria muito por aí. a tua trajetória como arte educadora também, né? Fazer palhaçaria, com certeza. Porque você na sala de aula tem que estar aberta pra tudo, né? Que vir. É, é. E Está porosa. aí, isso que tu estás dizendo é muito sensível, né? E muito interessante também de se colocar. Porque é muito importante a gente também não romantizar o lugar de ser professor. E aí eu falo professor no geral, né? Uhum. Há muito a romantização do que é ser professor, né? Ah, o amor pela profissão e tudo mais. Mas nem sempre a gente é valorizado, né? Nem sempre existe essa valorização. E muitas vezes são muitas funções que são atribuídas. E uma delas, que eu acho que, assim, todo mundo concorda que se coloca nesse lugar, é que você se vê em alguns momentos sendo terapeuta também, sabe? Tipo, de ter um aluno angustiado, ter um aluno triste, depressivo, e você chegar para entender o que é que tá acontecendo com você, né? Então, é ter essa sensibilidade, né? Ser arte educador tá muito nesse lugar de ter essa sensibilidade, como ela falou, né? De perceber o que está acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, se tem um aluno que ele não tá fazendo aquele exercício, o que que tá acontecendo com ele, né? O que que tá acontecendo naquele momento com essa pessoa? Então, se a gente se coloca no lugar da educação, que tá falando sobre arte, que tá falando sobre sensível, a gente precisa ser sensível, né, ao que tá acontecendo. Nem sempre a gente consegue, porque todo mundo é humano, né? Então é importante falar isso também, Sim, né? com É certeza. preciso ter muita paciência para ser professor, isso para trabalhar com qualquer idade, criança, adulto, idoso. Preciso ter muita paciência e nem sempre a gente tá bem, né? Isso no geral, isso é do ser humano, nem sempre a gente tá bem. Mas é muito importante a gente sempre retornar, né? Respirar, retornar. O que é que eu tô fazendo aqui, né? Qual é o meu objetivo dando essa aula? Qual é o meu objetivo trazer essa peça, né? Uma das coisas que é mais pertinente, assim, porque eu me coloco muito nesse lugar de diretora também, né? Me coloco não, né? Você é. Sou colocada. Tô dirigindo o processo, né? Tá enquanto diretora, né? Uma das coisas que eu tenho mais preocupação, assim, com os meus alunos, né? É sempre buscar entender, né? Tipo, promover que eles entendam o que é que eles estão comunicando, né? O que é essa cena que você está mostrando? Qual é o sentido que você quer, né? Sim, o que que você quer passar para as pessoas? E isso a nível, assim, de qualquer temática específica, né? Então, por exemplo, o meu corpo é um corpo de mulher, né? Então, se, por exemplo, eu me coloco, por exemplo, seminua numa cena, eu estou comunicando uma coisa. Se eu tenho um corpo de homem, eu estou comunicando outra coisa, né? Então, é a gente entender no teatro, né? Quando a gente é arte educador e essas pessoas estão se colocando nesse lugar de estar em exposição, que tudo é código. Todo tempo a gente está sendo lido, todo tempo a gente está sendo interpretado. Então, é uma das preocupações, né? Tipo, de promover isso nessas pessoas, que vocês entendam o que que você está comunicando, né? O que que você está querendo dizer, e quem são as pessoas. A gente tava conversando aqui um pouco sobre comunidade, né? E uma das maiores preocupações que a gente precisa ter enquanto artista, né? É entender qual é o público que eu quero atingir, né? São as pessoas que só consomem arte ou são pessoas que nunca consumiram arte e vão entender aquilo que tá passando, sabe? É só as pessoas de classe média que eu quero atingir, que são pessoas que
Enfim, a gente já entende que é mais fácil de ter acesso à arte, ou é também as pessoas de comunidade? Será que essas pessoas, isso que eu estou produzindo, vai chegar também nessas pessoas? Então é a nível de várias questões, né? Tanto a nível de transporte, qual é o teatro, por exemplo, que eu estou me apresentando? Eu faço trabalhos em comunidade, eu não faço? E também a nível de entendimento de código mesmo da cena, né? Enfim. Basicamente, É tudo muito é isso. importante essas dicas de pensar até antes de produzir o que você tá fazendo, né? Uhum. Porque você já sabe diretamente. Eu queria saber, Ju, um ponto marcante que nessa sua trajetória você passou e você não consegue se desprender, esquecer, isso faz muito parte do seu cotidiano. Tu diz enquanto professora? Enquanto professora, enquanto Artista, os artista, dois. os dois, fica à vontade. Enquanto professora, teve um específico que mudou muito, assim, a minha perspectiva no geral, assim, de dar aula, né? E essa coisa mais aprofundada de como chega, né? Como eu falei, eu dei aula por um tempo, né? Enquanto substituta no área social, né? Para crianças da comunidade de lá, né? E teve uns exercícios que eu comecei a passar na escola, que é do autor Augusto Boal. Augusto Boal, ele é um teatrólogo, né? Foi um teatrólogo daqui do Brasil, né? Que ele foi muito conhecido por trazer o teatro do oprimido. O teatro do oprimido tem essa perspectiva do oprimido e opressor. Então, há essa perspectiva, né, de se colocar, né, através de improvisos, né, do teatro, você enquanto opressor e a outra pessoa enquanto oprimido, e também haver essa troca, né? Tipo, se você foi o opressor antes, passa a ser oprimido, né? Então, haver esses improvisos que a pessoa se coloca no seu corpo, no jogo cênico, né? Nessas duas perspectivas. E aí, eu trouxe, né, uma temática, né, para as crianças, né, de trazer, assim, para elas, né, como é a sala de aula para vocês, né? Então, faça uma cena estando na sala de aula. E aí, uma das coisas que foi mais marcante para mim, né, ensinando para crianças, é ver o quanto elas trazem violência para os improvisos, assim. É demais, assim. É muita violência. E você vê, assim, brigas, violência física. Claro que, assim, no improviso no jogo, elas não faziam realmente de verdade, né? Mas você via que havia essas insinuações, assim. E aí eu passei a observar isso, caramba, todo improviso violência, né? E aí uma das coisas mais interessantes, né, do teatro oprimido, um dos jogos mais interessantes, né, uma das técnicas mais interessantes, é você parar a cena, né? Então, tipo, eu enquanto professora, a gente parou, né? Fala lá. E aí eu pergunto pra plateia, né, o que é que eles acham que poderia fazer para que solucionasse aquele conflito que aconteceu na cena. E aí foi muito interessante perceber as crianças raciocinando, né, o que solucionava, né, aquele conflito, aquela briga, aquela violência. Então, para mim foi muito formador, né, e perceber o quanto é gratificante e importante promover esse entendimento, tipo, isso é violência, gente. Esse ato, esse improviso, tudo bem, estão fazendo a brincadeira, estão rindo, estão se divertindo, porque eles se divertiam horrores, tanto assistindo quanto fazendo, né? Então era aquela coisa de barraco, né? Da briga entre as pessoas. E aí, promover essa reflexão, para mim, foi muito marcante, assim, enquanto professora, de perceber que eles estavam percebendo, não, a gente está fazendo violência, né? Então, vamos ver como é que a gente pode contornar esse conflito, né? Então, para mim, essa experiência enquanto professora para mim foi muito marcante. E enquanto artista, né? Eu já meio que comentei assim brevemente. Foi uma performance, né, que eu fiz esse ano. Acho que eu vi que Eu assistiu, vi. né, também. Que é de questões pessoais, assim, da minha vida, né? Que eu trouxe pra cena, que falava muito sobre um processo de passagem, de transformação, de libertação de amarras, né, da vida. Então, como é que a gente se desamarra, né, de situações que nos prendem, que nos oprimem, né, que nos
que nos anulam. Então, a minha performance tratava muito sobre isso, eu mostrava muito esse processo de libertação, de passagem nesse lugar, né? Então, para mim foi muito forte eu colocar, né, questões tão íntimas na cena, né? E ver também a reverberação das pessoas, o quanto tocava as pessoas, o quanto chegava nesse lugar. Eu acho que são dois processos, né? Dois momentos que eu diria que foram bem marcantes. E eu acho que eu me lembrei mais um, né? Que, né, é o que tá mais fresco, né? Na verdade. Que foi justamente o último processo com os meus alunos, né? Que foi o nome do espetáculo é Marca d'Água, né? Que foi... a gente terminou essa sexta-feira, né? Que eu tinha falado, enfim, brevemente também. Que foi um processo que eu cheguei para eles com a proposta, né? Como performance é isso, né? É movente, né? Ela se move. Cheguei com a proposta, né? E acabou sendo outra, completamente diferente, que ainda tem esse diálogo, né, entre isso, mas virou outra coisa. Virou um espetáculo que fala sobre memória. Um espetáculo que traz questões da vida de cada pessoa, de memórias do passado, enfim. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da aluna, trouxe a história do amendoim, né? Então, teve isso. Aí teve uma aluna muito sensível que trouxe para a cena a morte do pai, que foi afogado, né? Então, ela trouxe na cena o que é esses e se ele tivesse vivo ainda, né? O que aconteceria, né? Como é que ela estaria? E se ele tivesse deixado uma mensagem, né? Então, a cena perpassava muito nisso. Então, para mim foi muito marcante ver essa transformação do processo e ver o quanto eles também se permitiram trazer questões tão íntimas assim para a cena, né? E se sentir acolhidos nesse lugar de expor questões tão que a gente esconde, né? Que a gente não mostra delicadas também, né? Delicadas, né? E mostrando isso para as pessoas. Acho que são 3 processos que eu citaria. Massa. Tem fotos, Ju, de alguma dessas apresentações? Tem sim. Me manda pra eu colocar aqui Manda. no momento da fala. Manda, Se tiver sim. a da senhorinha. Se Com tiver certeza. vídeo também, acho que dá, né? Se tiver o quê? Se tiver vídeo também dá. Dá pra Tem, colocar sim. aqui um cortinho enquanto tu fala do movimento. Massa. Manda tudo isso pra gente Manda, mostrar ao pessoal sim. também. Com certeza. Tá bom. E Ju, como é que tá sendo a descoberta da sua palhaça? Trabalhar com palhaçaria, né? Tipo, se entender nesse lugar de estudante de palhaçaria é um mergulho muito profundo, assim, né? São momentos de muita alegria, né? Porque é isso, né? Palhaçaria, comédia, divertimento, mas também de muita frustração, né? Porque você tá lidando de entender o que é o erro, né? De você tá lidando de ver que nem sempre uma piada vai dar certo, nem sempre você vai conseguir captar o público, mas quando você capta, minha filha, é aquela coisa, né? Aquela alegria, né? De se colocar nesse lugar, né? E aí, pra mim, tá sendo muito interessante, assim, me ver nesse lugar de estar descobrindo a minha palhaça, de me entender nesse lugar, né? Porque não é só no cômico, é se entender enquanto pessoa, né? Porque a palhaça, né? Quando a gente está enquanto palhaça, a gente tá performando nós mesmos em outro estado, né? Então, eu tô performando eu num estado que geralmente eu não mostro pra ninguém. Eu não quero mostrar, assim, a gente não quer mostrar No dia a né, dia. no dia a dia, no cotidiano, essas questões específicas que a gente tem, né? Como, por exemplo, não sei, se eu sou uma pessoa que é mais preguiçosa, se eu sou uma pessoa mais raivosa, né? São coisas que geralmente a gente quer, tipo, a gente se controla, né? Pra não ser. Mas não, quando a gente tá enquanto palhaço, a gente aproveita essas emoções e a gente exagera elas, a gente brinca com elas, né? Então, tá sendo um momento, assim, muito gostoso de me ver nesse lugar, mas também de me reconhecer nesse lugar de frustração, de lidar com essa frustração, desse entendimento, né? Enfim, é muito humano, né? Então eu sinto que tô nesse lugar muito humano de entender, né? E a gente vai se entendendo muito, né? Nesse processo, como eu já tinha falado pra vocês. Se a gente entende muitos alunos, né? Quando a gente tá, né, nesse processo de lidar com as angústias dele. Quando a gente se coloca enquanto artista, a gente tá lidando muito com as nossas angústias, né? Se sentindo nesse lugar. Então, pra mim tá sendo ótimo, né? Como tudo na Vila, seus prós e contras, seus altos e baixos, mas tá sendo muito interessante, muito divertido.
Que bom, Ju. Então, tua atuação vai de arte educadora, atriz, diretora, palhaça E performance. e performer. Por aí. São Curriculão. bastante coisas. Menina. E nesse meio, Ju, tem algo que a gente deixou de falar de você aqui que você gostaria de falar hoje? Acho que não necessariamente, né? Mas eu acho que no todo, né? Quando a gente se coloca enquanto artista, né? Eu sei que é bastante coisa, mas quando a gente é artista, a gente acaba sendo realmente muita coisa. De fato. É difícil a gente ser uma coisa só, né? Tipo, então, um músico dificilmente vai ser só música, ele vai estar se produzindo, né? Então, ok, eu tenho esses títulos, né? Que são colocados, enfim, que eu me coloco nesse lugar, né? Mas também eu tô me produzindo o tempo todo, né? Tipo, eu tô atrás o tempo todo pra estar nisso. Então, acaba que eu viro também essa produtora, né? Então, tá muito nesse lugar também de ver que a gente tem que ser bastante coisa pra estar nesse lugar da arte que a gente gosta tanto, né? Mas dá um trabalhinho, né? Dá De um fato, trabalhinho tem a danado. produção, trabalhar com a imagem, trabalhar com a rede social, divulgar seu Sim. trabalho, Exatamente. É uma junção de diversas atividades e acho que tá todo artista nesse barco, todo artista independente, vamos dizer assim. E eu tá acho que é nesse muito barco. nesse lugar da gente não desistir, né? Sim. Então, assim, na minha trajetória, né? Em muitos momentos eu sentia que eu não ia conseguir viver de arte, né? Hoje em dia eu posso dizer eu vivo de arte, assim, né? Nesse lugar de arte educadora, que também sou artista, também ganho dinheiro com isso, que é importante a gente falar desse dinheiro que a gente vive no mundo capitalista, né? Então a gente não pode dissociar disso, né? Sim. A gente não pode viver nesse mundo romântico, infelizmente a gente adoraria, né? Mas a gente não pode dissociar porque a gente vive, a gente trabalha, paga conta, come, né? Enfim, se alimenta. Então, a gente precisa associar a arte também a essa produção de capital, de dinheiro, né? Enfim, é claro que não deixando de ser sensível, mas também não deixando de ser realista com as coisas, né? Então, acho que é muito esse entendimento que a gente para viver de arte, né, é possível, mas é preciso se gerenciar, se organizar de uma forma, primeiro de insistência, né, de insistência de acreditar que isso é possível, mas também de muita organização, né, de muita crença que aquilo vai dar certo e de fato estudar, né? Eu acho que uma fala que eu faço questão de falar aqui, né, é que arte é estudo, arte é ciência, arte dá muito trabalho, né? Então, é preciso que as pessoas reconheçam a arte nesse lugar de ciência, de entendimento, de conhecimento, que é muito estudo, não é do nada que aquela pessoa tá lá cantando, ou tá atuando, ou tá enquanto palhaço. De forma alguma. Houve muito estudo, né? Para uma peça ser apresentada, foram meses de trabalho, dias e mais dias, fins de semanas, feriados, diversas coisas, né? Que a gente sabe, né, enquanto artista, que isso acaba sendo necessário, né? Então, que a gente consiga, pouco a pouco, né, semear ainda mais esse entendimento e a gente ter, né, esse local ainda mais bem posicionado de que a gente tá aqui, que a gente também importa, enquanto artista, enquanto arte educador, que promove a sensibilidade nas pessoas. Acho que é isso. Eu ia pedir uma bela. frase de encerramento, ela já mandou, não foi? Foi. Foi ótimo. Já fica aí, gente, a frase de encerramento. Pois, Isso. Ju, foi uma satisfação imensa Foi um pra prazer, gente foi meu. receber você Pra mim, aqui. Ju. Tá vendo? Foi Você meu. compartilhar sua história, resumir, né? Compartilhar de forma bem resumida sua história, sua trajetória na arte. E, enfim, que parcerias apareçam aí entre Por favor, nós e você. simbora. Com certeza. E vamos nessa. Gente, é isso. Vocês conheceram Juliana Rodrigues, uma arte educadora que se mistura com diversas outras coisas de direção, palhaçaria, atuação e performer. É isso, certo? Nesse papo massa aqui pra vocês. Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Messinho. Obrigado, Vitória. Valeu, Obrigado, Ju. gente. Muito Tchau, tchau. obrigada.